Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é dia 15 de abril de 2026, são 19 horas e 32 minutos e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar sobre as 10 questões que você precisa saber ao visitar a primeira igreja apostólica cristã independente. São 10 questões, 10 assuntos extremamente importantes que vêm sendo negligenciados pelo sistema religioso, pelas ditas igrejas protestantes cristãs e que cada vez mais vem se distanciando da verdade do Evangelho. Então nós começamos um trabalho no último dia 22 de fevereiro e já tem um mês e um pouquinho, vai fazer 2 meses agora em abril. O trabalho uma forma de voltarmos à forma original da igreja, o desejo de pregar o Evangelho sem o interesse financeiro, sem esperar multidões, sem esperar recurso, multiplicação, nada disso. Nosso intuito é levar o Evangelho de forma limpa, transparente e se aproximar ao máximo da forma original da igreja, que é algo que eu acredito que é muito difícil, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. São dias tenebrosos, são dias absurdos, pelo que nós vemos, pelo que nós vivemos todos os dias. Então você que passou aí no TikTok, está vendo essa mensagem, dê-nos a oportunidade de mostrar o que nós acreditamos, o que nós esperamos e essas 10 questões que você precisa saber sobre a nossa visão teológica, sobre a nossa visão ministerial de serviço do Reino de Deus e qual é a nossa pretensão quanto à verdade do Evangelho. Estamos vivendo, como comecei falando, dias tenebrosos, dias absurdos. Eu vou tentar ler aqui a palavra em 2 de Timóteo. Convido você a abrir. De Timóteo, versículo 3, capítulo 3. Antes de nós iniciarmos aqui o assunto, eu gostaria de abordar o que diz a palavra sobre o tempo que nós estamos vivendo. Então, o tempo que nós estamos vivendo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Então, primeira grande questão desse tempo que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo, em sua carta, a segunda epístola de Timóteo, ele já vem abordando de forma clara e transparente que nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá pessoas que amarão a si mesmas e ao dinheiro. Só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Versículo: serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Então, a primeira questão a se perguntar, antes de entrar nas 10 questões: a palavra está errada? Será que Paulo errou ao afirmar ao seu filho Timóteo, que ele considerava Timóteo como filho, o que está acontecendo nos últimos dias? Então, somente por esse texto a gente já tem certeza que nós estamos nos últimos dias. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que nós estamos vivenciando todos os dias, dentro do sistema religioso, dentro da dita igreja.
Quantos irmãos evangélicos, cristãos, protestantes, que hoje se denominam desigrejados, porque já não encontram um lugar para poder adorar ao Senhor sem ouvir besteira, sem ser assediado por dinheiro, ou sem a vaidade, ou sem qualquer outra coisa que o sistema religioso vem vendendo. Porque o que a palavra vem dizendo serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. E é o que está acontecendo ou não é? E o pior de tudo, nós estamos vendo isso dentro da igreja. Estamos vendo isso dentro do sistema religioso. As pessoas estão perdendo o desejo de buscar a Deus, estão perdendo o desejo de se relacionar dentro da igreja. Por quê? Porque é mais fácil você se sentir um cristão fora da igreja do que dentro da igreja. Não existem mais lugares onde você escuta a verdade. Existe? Claro, existe. Também não posso ser radical. Mas existem pouquíssimos os lugares onde a verdade do Evangelho é uma prioridade. A verdade do Evangelho é secundária, se tornou algo secundário dentro da instituição. Se sabe o que é importante, sabe o que é certo a se fazer, mas as pessoas preferem dogmas, sistemas religiosos, costumes, preferem tudo, manter a igreja botada do que pregar o Evangelho. Porque hoje em dia, se você prioriza o Evangelho, a igreja esvazia. Se você pregar o que Jesus pregou, o que Yeshua pregou nos seus 3 anos de ministério, a igreja esvazia. Porque as pessoas estão seguindo outro Jesus, estão seguindo outro Deus, estão seguindo outra coisa. E é por isso que temos quase 40 milhões de desigrejados. Pessoas que já foram cristãs, que já tentaram servir a Deus, mas que magoaram-se. Enfim, tanta coisa pode ter acontecido. E a grande questão é, versículo 3, não terão afeição, nem perdoarão. E é o que a gente mais vê dentro do sistema religioso. As pessoas não têm afeição de amor, elas não se perdoam mais, elas não se toleram, o ser humano não se tolera, é uma falsidade, uma fofocalhada absurda, porque as pessoas não estão servindo a esse Cristo verdadeiro que a palavra prega, que diz, olha, se você não perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado. As pessoas estão servindo outro. O Evangelho que não tem nada a ver com Yeshua HaMashiach. Estão servindo a outro Cristo. E o sistema religioso tampa os olhos para isso tudo. Os ditos pastores que conhecem a verdade tampam os olhos. Por quê? Não querem perder suas garantias. Não querem que as igrejas esvaziem. Estão, infelizmente, cuidando de bodes e deixando as ovelhas de lado. E isso é um assunto que vem sendo pregado há milhares de anos, e a prova está aqui por meio de Paulo. Ele continua falando: como caluniarão os outros e não terão autocontrole. Pergunto para você que está assistindo essa live, ou vendo esse vídeo em algum canal no YouTube, enfim, em qualquer lugar: isso é uma mentira ou isso é uma realidade? Caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E aí a gente precisa se perguntar: o que nós estamos fazendo nesse mundo?
chamou, para que Cristo veio para esse mundo, o porquê do Evangelho. Se a minha prioridade é amar os prazeres, em vez de amar a Deus, as pessoas já não amam a Deus. João fala isso claramente em suas epístolas. Se é que estamos amando a Deus, como a gente pode amar a Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão que vemos? Nós não somos capazes de amar mais ninguém, porque nós não nos amamos da forma correta. Estamos buscando os prazeres. Mulheres que estão indo para a igreja para poder apagar um passado obscuro e não para ter uma vida nova, uma nova metanoia, uma transformação de mente. Pessoas que tiveram a vida toda torta e agora vai para a igreja para poder fingir que é crente, não tem uma vida transformada, continua buscando os prazeres e agora com uma nova nomenclatura. E aí a gente precisa perguntar para nós mesmos: será que eu realmente amo a Deus? Será que eu realmente estou tendo uma vida com Deus? Serão religiosas apenas na aparência. E aí é a grande questão. Eu ser um religioso para que as pessoas vejam: nossa, está ali um homem de Deus, está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus. Quando eu chego no meu convívio familiar, eu sou um Satanás, um capeta, um mentiroso, um adúltero, um canalha. Não ajudo ninguém, não sou amigo de ninguém, falo mal dos outros. Um religioso tem uma aparência de um homem de Deus, tem uma aparência de uma mulher de Deus, mas é uma adúltera, é uma enganadora, é uma mentirosa. Casais que valorizam mais o dinheiro do que o cônjuge. O dinheiro está em primeiro lugar, meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu, dentro da igreja. Pessoas que já não valorizam o casamento, que banalizam a vida sexual. Hoje está com um dia com um homem, amanhã está com o outro. Os religiosos com uma casca que aparelho, nossa, está ali a mulher de Deus, olha a aparência dela. Pessoas que estão fazendo de igrejas praticamente uma passarela de moda, que vai para a igreja para poder aliviar sua consciência, 2 horas de culto. Vai o crente, hipócritas, canalhas. O Brasil está passando pelo que está passando, infelizmente, porque a igreja abandonou a fé, apostatou da fé, está servindo um outro Jesus, um Jesus que dá dinheiro, que prospera, que cura, que transforma. Ninguém quer aceitar sua cruz mais, só que é o lado bom do Evangelho. São religiosos. Jesus cura, mas ele tem o direito de dizer não. Quantos cegos existiram na época de Jesus? Quantos ele curou? Quantos paralíticos existiam? Quantos mortos existiam na época de Jesus? Quantos ele ressuscitou? É hipocrisia nós vendermos um Cristo que nunca existiu. O sistema religioso está aí, poderoso, pastores recebendo um beijo na mão, como se fosse o Papa, andando de avião para cima e para baixo, como se fosse o melhor ser humano do mundo. Se morrer 2, 3 horas depois, está fedendo. Religiosos, vamos trocar de avião, vamos pegar um carro mais caro. Estão presos, amando esse mundo, desejosos por esse mundo, amarrados por esse sistema religioso. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo. Fique longe dessa raça.
longe. O sistema religioso. Infelizmente, a igreja precisa de uma reforma. Ela precisa voltar à prática original do Evangelho. Mas os pastores têm medo. Tem medo de perder o dinheiro, tem medo de perder o carro, tem medo de perder membro. Eu louvo o nome do Senhor que não tem ninguém aqui, só eu e minha esposa na igreja nesse momento. Porque o Senhor quer nos mostrar qual é a verdadeira importância do Evangelho. João Batista ele foi para o meio do deserto para pregar e não tinha ninguém lá. Quem mandou as pessoas para poder ouvir João foi o próprio Espírito Santo. Mas não, você entra hoje nas redes sociais, o que você está vendo? Qual a forma de pastor? Tua igreja está vazia porque você quer. Tem aqui uma técnica de marketing que vai encher a tua igreja. Aí aparece lá o pastor. Nossa, graças a Deus, eu tinha 50 membros, agora eu tenho 130. As pessoas, as almas estão sendo comercializadas. Não existe mais amor pelas almas. Não existe mais os pastores, os homens que se dizem de Deus, só querem saber de dinheiro. E isso é triste, não são todos, mas são poucos. Poucos os homens que realmente estão levantando a bandeira. E muitos desses têm medo de quebrar o rito sistêmico do qual eles estão sendo presos. Por isso que hoje somos a primeira igreja apostólica cristã independente, porque nós não queremos mais ficar dentro do sistema. Eu não quero pregar coisas que a palavra não prega, eu não quero dizer, afirmar coisas que a Bíblia não afirma. Para isso a gente tem que quebrar correntes, tem que recomeçar, infelizmente. Isso magoa, isso ofende, e nós, infelizmente, somos marginalizados, e é isso que as pessoas fazem. Nossa, ele saiu, deixa ele para lá, esquece ele, as pessoas nos abandonam. Mas não tem novidade nisso, Paulo também foi abandonado na segunda epístola de Timóteo. Paulo fala sobre isso, ninguém ficou comigo, todo mundo me abandonou. Em minha defesa, todos me abandonaram. E era Paulo, quem sou eu? Não sou ninguém. Mas que eu faça a minha parte. O Senhor me deu um talento, eu vou usar, não vou enterrar, não vou esconder. Eu não vou fingir que nada está acontecendo. Que Ele traga, que Ele envie. E que você que precisa ouvir, você que precisa fazer, saia de trás da escuridão. Pare de se esconder no rótulo de desigrejado. Faça alguma coisa de diferente. Comece a mostrar que existem ainda homens e mulheres de Deus que não aceitam o que está acontecendo. Para de reclamar do mundo e viver escondidinho como um crente falso. Versículo 6. Entre das pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Gênesis e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Então essas mulheres que o texto você pode usar como uma referência do sistema, das ditas igrejas, estão sendo convencidas, estão sendo, redirecionadas por um caminho totalmente mundano e corrompido. É o que está faltando para nós. O que está faltando para os pastores aceitarem a verdade do Evangelho, não ter medo, ir contra as mentiras que estão sendo implantadas pelo sistema. Estão abraçando a Babilônia, estão abraçando o sistema maligno que está aí fora. E o Espírito Santo vem dizendo nesses últimos dias: sai do meio dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados. E nós estamos lá abraçados com a Babilônia, vivendo uma vida de prazer, vendendo as almas.
pregando o Evangelho entre aspas. Porque na verdade não tem lugar para mentira. Ou você prega a verdade ou você prega a verdade. Ou você prega a verdade ou você está pregando a mentira. Não dá para ser uma coisa com outra. A palavra falou comigo, você ajuda, se não espalha. O que está faltando para nós como igreja? O que está faltando para nós? Eu gostaria de me dedicar agora às 10 questões que você precisa saber sobre a nossa igreja, sobre a primeira igreja apostólica cristã independente. Lembrando que isso é só um rótulo, é só um nome, mas a verdadeira igreja de Cristo é o que importa. É o que você é o que eu sou. Tudo isso aqui, paredes, tudo isso aqui vai ficar aí. Você morre, outro dia te enterram, com um mês já te esqueceram. Tudo isso fica aí. Agora o Evangelho é eterno. Diz a palavra que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E a gente precisa parar para pensar o que eu estou fazendo aqui. Qual o propósito de Deus na minha vida? O que eu estou fazendo nessa família? Você não escolheu o teu sexo, o teu gênero, você não escolheu a tua cor, você não escolheu o bairro que você nasceu, a tua família, não escolheu nada. Você nasceu, acordou, era propósito de Deus. Você é um instrumento de Deus na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus familiares. Fazer o bem quando necessário. Dizer não quando tiver de dizer não. Dizer sim quando tiver de dizer sim. A gente precisa sair da inércia, a gente precisa sair do comodismo. A gente precisa botar a cara. Porque o sistema religioso, lembra-se muito daquela época de Israel. Moisés, vai você, eu não quero. Vai você, eu vou ficar aqui. Fala você por nós, escuta por nós. Não existe mais intermediador entre Deus e os homens, só Yeshua HaMashiach. Pastor é só um instrumento de Deus. Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. É Ele que é o nosso pastor. Não adianta você achar que o pastor ele é o super-homem, ele é o Metroman, ou o nome que você achar como melhor, ele é um pecador como você. Homens estão usando o púlpito para poder mostrar que eu sou um super-homem. Olha, o egocentrismo. O único homem perfeito que andou na terra foi Yeshua HaMashiach. Ele é o varão perfeito. Nós estamos nos santificando, nós estamos indo em direção a Ele. Tentando nos aperfeiçoar, buscando, nos consagrando, nos separando do mundo, dizendo não para o pecado. Quando você olha para o pastor e prega, não, eu sou o máximo, a minha vida toda eu tive uma vida com Deus, eu sou o super-homem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um exemplo para vocês, corre! Porque a palavra deixou de ser o centro, Jesus deixou de ser o centro. Mas as pessoas querem isso. Os típicos cristãos, sabe o que eles querem? Profecia. Homens falando em língua, gritando aquela bagunça dentro da igreja. Acreditam nos dons espirituais. São bíblicos, estão aqui, mas eu acredito também na ordem, no respeito mútuo. Pessoas que estão seguindo homens, por causa o cara bota um chapéu na cabeça, bota as pessoas para passar em volta e fica gritando com os outros, um cara arrogante, uma pessoa mal educada. E as pessoas estão seguindo ele, estão querendo ele, porque ele é apóstolo. Estão seguindo o bispo, porque ele é milionário, ele é um ultra, ele é um super. E Jesus? Em Jesus, não estamos mais seguindo Jesus, não estamos mais seguindo o Evangelho, não estamos mais amando a esse Deus, não estamos mais querendo ser parecido com Ele. Por isso que nós somos referenciados como cristãos, somos pequenos cristos. Vai lá o cristão, porque ele parecia com Jesus. Pedro, quando tentou negar Jesus, o pessoal, não, você fala como ele, você se parece como ele, você se veste como ele, você não, cara, você estava com ele. Não, eu não estava com ele.
Agora as pessoas já não se parecem mais com Jesus. As pessoas não querem mais ter relação com Ele. Não querem, só querem usar Jesus. As pessoas querem os bens dele, querem as curas, querem pão, querem peixe. Mas aí a gente precisa parar por um momento e pensar: meu Deus, o que vai ser de mim quando os meus olhos se fecharem? Será que eu realmente estou indo para o novo céu e nova terra? Será que o meu nome está rolado nos céus? Será que eu sou realmente isso que eu penso que eu sou? Ou será que eu estou sendo isso aqui que a Bíblia diz que eu estou sendo? Sabe como você sabe? Pelos frutos. O que você busca quando vai nas reuniões? Você vai levar o teu culto? Ou você vai lá esperando realmente que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te dê tua sorte, que abra uma porta de emprego, que cure o seu parente, que reverta uma situação? Você está buscando salvação, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Que tipo de vida nós estamos tendo? As igrejas que recomeçaram, tentaram voltar à forma original, hoje estão vazias, bem parecidas com essa aqui, vazias. Aqui nós temos 2 meses, nem 2 meses de trabalho. Mas as igrejas de Lutero, as igrejas de tantos homens que vieram antes de nós, estão vazias, estão virando museu. Porque na Europa ninguém precisa mais de salvação. Já tem dinheiro, já tenho carro, já tenho prosperidade, eu não preciso de nada. Não preciso nem acreditar que existe Deus. Para quê? Tantos que se tornaram religiosos estão vivendo uma vida de mentira. E a grande questão é: nós estamos aonde? Esperando o quê? Fazendo o quê da nossa vida? Vivendo uma vida de prazer? Não, eu quero prazer. Eu quero viver o que eu quiser. De corrupção, enganando os outros, tentando ganhar dinheiro de forma errada. Quantas pessoas que trabalham numa empresa 2, 3 meses processam e vêem uma opção de mentira no processo para ganhar dinheiro da empresa? Você vai ganhar, porque o sistema judiciário é uma mentira no Brasil, mas o Senhor está olhando para você. Você não vai passar batido. Diz a palavra de Deus: não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E muitos desses, com a camisa de crente, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. A gente precisa entender qual o nosso propósito, o que estamos fazendo aqui, por que eu quero ser um cristão, o que está acontecendo com o cristianismo protestante, ou melhor, com o cristianismo, que já tem poucas distinções agora do catolicismo, das seitas, dos sistemas que estão perdidos, que já se corromperam, tanto faz ser crente ou não. É um absurdo. Agora podemos entrar nas 10 questões. Eu vou ler e vou fazer uma breve abordagem desses 30 minutos finais. Primeira questão: quando reunimos, somos a representação do corpo de Cristo, a eclésia ou igreja, simplesmente como comunidade, não institucional ou sistemática, não baseadas em dogmas ou ritos, apenas um grupo de pessoas que seguem a Cristo, que buscam ter suas mentes e vidas transformadas pela palavra de Deus, convencidos pelo Espírito Santo. Não usamos rótulos como pentecostais, tradicionais, reformados, neopentecostais, ortodoxos, restauracionistas. Somos simplesmente cristãos, na sua representação mais simples. Atos capítulo 11, vamos lá, lembrar o que é essa igreja. Atos capítulo 11.
versículo de número 26. Nossa, esse está errado. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46, me perdoe. Diz assim a palavra: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vida cristã é simplicidade, não é rótulo, é mudança de caráter. Não é ficar 30 anos dentro de uma igreja, está mudando, não, estou 30 anos me convertendo, não. Vida cristã é transformação de mente, metanoia, é desejar fazer o bem, não é rótulo, não é dogma, não é rito, não é sistema. Vida cristã, igreja do Senhor, é quando a igreja está reunida, quando os membros do corpo formam o corpo que é a igreja, que é Cristo. Isso aqui, ó, essa estrutura, tudo isso aqui é para nos servir. Não tem para que eu vir para cá esperando ganhar dinheiro, ficar rico. Vida cristã é para você se devotar a ter uma vida transformada e com esse exemplo você mudar outras pessoas quando olharem para você. Nossa, caramba, essa pessoa mudou. Caramba, esse é um cristão mesmo. 2. Nossa doutrina tem como princípio as 5 solas da reforma protestante, reafirmada com base na aliança dos evangélicos confessionais em Cambridge, Massachusetts, em 20 de abril de 1996. A reafirmação das 5 solas, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Não seguimos homens, não seguimos homens. Pré-reformadores, reformadores e teólogos famosos. Nossa bússola é Cristo, a palavra, o verbo vivo de Deus. Não somos calvinistas, arminianistas, luteranos, wesleyanos. Por mais significativo que tenham sido os trabalhos desses grandes homens, compreendemos que o foco principal da vida cristã é o Evangelho revelado por Cristo e não discussões e visões teológicas. Como dizem em 1 Coríntios 3, 4 e 5, nem Paulo, nem Apolo, Cristo. Ou seja, mas vocês acreditam em crer, vocês são presbiterianos, vocês são calvinistas, vocês são arminianistas, luteranos, wesleyanos. Não! Nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Foram grandes homens, foram referências que fizeram o trabalho deles, mas já morreram. Cristo está vivo. Nós não precisamos de homens para termos referências. Nós temos Cristo e a palavra. É o suficiente para nós. Somente a palavra, somente Cristo, somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça. Isso é suficiente para nós. Nos aproveitamos do que é bom e no mais ficamos com a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 a 24. Leia aí na sua casa quando tiver um tempinho. 3. Nosso foco não é arrecadação financeira. Aí eu vou entrar num assunto sensível. Respeito quem faz, mas eu fico com a palavra. Dízimos, ofertas especiais ou campanhas. Dinheiro aqui é somente por contribuições voluntárias. Em momento fora da reunião, ou seja, durante o culto, não se fala de dinheiro. Durante o momento de reunião, de oração, é palavra do Espírito Santo, é o Evangelho. Dinheiro é depois, porque Deus não quer o teu dinheiro. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. E se estão lhe falando isso para você, é mentira. Ele é o dono da prata e do ouro. Quem me emprestou antes para que eu tenha que devolver?
Criador do universo está preocupado com o teu dinheiro, então ele não é Deus. Ele não é Deus, ele é uma criatura. Ele que criou o ouro e a prata. Ele que é o dono de tudo. Com foco primordial do cristianismo, manter os trabalhos ministeriais, a estrutura física para receber os participantes e reduzir as diferenças entre os irmãos. Ou seja, o que era na igreja primitiva é o que queremos trazer para os dias de hoje. Vai receber a contribuição? Vamos, porque tem que pagar luz, tem que ter ar-condicionado, tem que ter cadeira, tem que ter banheiro, mas principalmente para abençoar os irmãos, fazer os trabalhos sociais, visitar asilo, visitar os abrigos de crianças abandonadas, dar uma cesta básica, fazer o bem. O pastor tem que trabalhar, irmão. O pastor tem que trabalhar. Tem que fazer o bem, pegar o dinheiro, igual lá o Zema, o governador de Minas Gerais, pega o dinheiro dele e dá todo. O cara não precisa de dinheiro, já tem o dinheiro dele. Paulo trabalhava e falava: olha só, eu não espero de vocês nada, irmão, eu trabalho. Isso é o que a Bíblia fala sobre a palavra, sobre Paulo. Olha, eu nunca esperei de vocês, nunca quis ser pesado a ninguém. Paulo não pegava dinheiro para ele, às vezes que Paulo pegou o dinheiro foi para poder ajudar as pessoas que estavam passando por necessidade. Ah, mas o pastor que vive do Evangelho pode ser ele? Pode. O cara que vive exclusivamente um trabalho ministerial, ou seja, literalmente ele trabalha na igreja, ele faz as coisas na igreja, ele está envolvido na igreja direto. Então esse homem precisa ser mantido pela igreja. Se a igreja tem condições de mantê-lo, se a igreja precisa que ele trabalhe, ótimo, isso é bíblico, é o exemplo que Paulo nos deu. Aí temos vários versículos aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 2, ou melhor, capítulo 9, versículos 7 a 15, Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37, Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando Jesus fala de graça dai aquilo que recebeste de graça. As pessoas querem dinheiro com tudo, irmão, tudo. Os crentes são milionários. Estão andando de avião para cima e para baixo. Jesus não tinha que recostar a cabeça. Meu Deus! 4. Aqui o culto é para Deus, não se trata somente de 2 horas de reunião. Culto é fruto de vida. No dia a dia, totalmente voltado para Deus e não para o homem. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nossas reuniões são basicamente formadas por oração, louvor e palavra. Não temos ministério de louvor ou levitas. Todos são instrumentos de louvor a Deus e fazem isso como resultado e fruto de suas vidas. Mas sim, teremos instrumentistas, cantores e quem sabe um coral no futuro. Vai ser bênção. Aqui buscamos apenas nos santificar por meio da palavra da verdade, dos cânticos e louvores a Deus, oração e da comunhão com Cristo Jesus, João capítulo 17, 17. E resultado com ações no meio da comunidade que vivemos, o resultado da nossa fé. Não baseamos nossa fé em falácias, ritualismo pagão ou achismo religioso, mas tem achismo religioso. Os cânticos e louvores são teocêntricos, cristocêntricos, somente para Deus, somente a Deus glória. Colossenses capítulo 3, versículo 16. 5. Nossa missão é levar o Evangelho eterno, simples e fácil, vivendo a vida diária, indo e cumprindo o ID, com desejo de trazer de volta a forma original da Igreja de Cristo, não somente uma instituição parte do sistema, mas a santificação dos membros do corpo do Senhor. Mateus capítulo 28, 19, Romanos capítulo 8, 19. A gente precisa entender qual é o papel da igreja e trazer de volta esse papel, priorizar esse papel, levar a sério esse papel. A gente precisa entender qual é o nosso papel como igreja, como instrumento de Deus. Vamos beber uma água. 6. Apesar de respeitar quem pensa o contrário, então você que pensa o contrário não se sinta desrespeitado. Não guardamos datas, dias, meses, ritos ou qualquer coisa que esteja fora dos princípios bíblicos. Em resumo, não está na Bíblia, não fazemos. Qual a dificuldade do pastor do nosso século XXI de fazer o que está na Bíblia? A Bíblia não falou, então eu não vou fazer.
Não, mas aonde está dizendo que eu tenho que guardar o Natal? Onde Jesus diz, olha, guarda o meu nascimento, que eu nasci no dia 25 de dezembro, e é importante. Onde está isso na Bíblia? Onde está dizendo que eu tenho que guardar datas, meses, dias e anos? Aonde está isso na palavra? Muito pelo contrário do que a Bíblia fala. Colossenses 2:8, do versículo 8 até o versículo 23. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 20. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Respeitamos quem faz, você bota enfeita a tua igreja, bota lá o Natal, o menino de Jesus entrando, na Páscoa, nossa, Jesus morreu na Páscoa, aí ele ressuscita no domingo, né? Beleza, está ótimo para você. Eu prefiro ficar com a palavra. A palavra manda fazer isso? Não. Aproveita e leva para a tua igreja também, o São João, as festas católicas, os dogmas, e todo esse sistema podre que adora Satanás dentro das igrejas. Se você quiser estudar um pouquinho, se aprofunda sobre cada festa, sobre cada rito religioso, e ver o que está por trás. Você vai ver que Jesus não está por trás. O que está por trás é algum Deus, é algum sistema, é algum sincretismo religioso. 7. Não afirmamos nada que o Evangelho não afirme, nem ignoramos o que ele afirma. Defendemos o Evangelho e suas convicções. Uma congregação apologética. O que é ser uma apologética? Uma congregação apologética. Defender o Evangelho. Mas como eu defendo o Evangelho? Afirmando aquilo que ele não afirma. Se ele não afirma um assunto, vai ser eu que vou afirmar? Se a palavra não se preocupou, se o Espírito Santo não quis entrar em determinado assunto, para que eu vou entrar? Nosso papel como igreja é defender o que ele afirma. E não ficar criando regras malucas, pintando a parede de preto para trazer mais gente para parecer uma discoteca à igreja. 8. Eu citei aqui em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 8. Temos como únicos sacramentos o batismo, Mateus 28, 19, e a ceia como memorial, Lucas capítulo 22, versículo 19, e 1 de Coríntios 11, do 23 ao 26. Não existe santa ceia, é ceia, é um memorial. Vamos nos lembrar aqui o que Jesus fez por nós. Não significa que tem que ser todo o primeiro domingo de cada mês. Onde está isso na palavra? A palavra fala que eles se reuniam todos os dias partiam o pão. Toda vez que eles se reuniam, eles partiam o pão e lembravam do que Jesus fez. Ah, mas não, tem que ser a Santa Ceia no domingo, primeiro domingo do mês, nós fazemos a ceia aqui. Mas o intuito não é aproveitar que o irmão ganhou o salário dele, vamos fazer a ceia para poder, naquele dia da ceia, a gente recebe mais oferta, mais dízimo. Não! A ceia é um memorial, não é Santa Ceia, é um memorial. E só existem esses dois, só 2 sacramentos. Respeitamos que o pessoal ao contrário, Deus abençoe você. Eu fico com a palavra. 9. Todos os trabalhos resultantes de nossa congregação e ministério possuem como foco principal perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração, propagar o Evangelho de Cristo, reduzir as diferenças e passarmos a ter tudo em comum. É o que nós lemos em Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Foco da igreja é exatamente isso. Não existe outro papel. A igreja, quando você sai da tua congregação, quando você vai para a sua casa, ali está a igreja. Você é a igreja. E as pessoas vão olhar para você e vão querer ver Cristo. Se você é crente só dentro da igreja, esquece. Você é um mentiroso, você é o que diz aquela palavra em 2 de Timóteo. 10, por fim, nossa meta mais proeminente como eclésia ou igreja é voltarmos
a verdade do Evangelho anunciada por Yeshua Mashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo nossa mente transformada por Ele, revelando a unidade de Cristo e a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo do 1 até o 39. Qual é o motivo principal disso tudo? Levar o Evangelho, ser o Evangelho. Nosso Senhor Jesus também partiu disso, olha aí, eis aí. Vós sois a luz do mundo. Eu vou partir, você é a luz agora. Mas ele também diz em determinado momento: se a luz que há em você são trevas, ó, quão grandes trevas são. Nós nascemos para brilhar a nossa luz. Imagina, está lá o barqueiro no meio do mar, na escuridão, e o vento levando de um lado para outro, claro, não esses barcos atuais, né? Barcos antigos. E ele estava lá, e o vento, o que ele olhava? Aonde está o farol? Para onde eu não posso ir, para onde eu posso ir? Nós somos o farol para esse mundo, a luz desse mundo é a igreja. E a igreja não é uma estrutura física, não é uma placa denominacional. A igreja é você, sou eu. Quando as pessoas olham para você e falam: nossa, eu preciso ir nessa direção. Como nosso Senhor Jesus disse em determinado momento: eu sou o caminho. Jesus era literalmente uma estrada? Não, eu sou o caminho. Segue, vem, me segue, faz o que eu faço. Fala o que eu falo. Agora, será que nos nossos dias de hoje você pode dizer que é o caminho? Paulo disse em determinado momento: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o papel da igreja, ser um imitador de Cristo. Só que as pessoas criaram um novo Jesus. Tem pregador falando só porcaria, não está. É profetada para lá, é língua para lá, é o outro que fala em língua em japonês, é o outro que fica marchando, presta continência para anjo, demônios, filhos de Satanás, um sistema podre e perdido que já tem o seu fim. Já tem o seu fim. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender: eu estou nesse sistema. Será que eu estou vivendo essa vida cristã que está sendo pregada? Será que eu estou sendo esse instrumento de Deus? Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 10, para a gente finalizar. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é o propósito da minha vida. Esse é Paulo falando. Esses pregadores daí do século XXI que esquecem. Eles falarem isso aqui, o cara está com um relógio de 150 mil dólares no pulso. Relógio de quase R$1 milhão no pulso, irmão. Que igreja é essa? Com gente passando necessidade. Um mundo perdido em trevas. Cara andando de Porsche e dizendo que Deus está usando ele, não está nada, é o diabo. E a gente está culpando o diabo, é ele mesmo. A gente culpando o diabo para tudo é diabo. Mas o cara é pior que o capeta. Paulo fala: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Então quem você está seguindo? Que diz que é pastor, que está no altar, o que ele está dando de exemplo para você? Qual é a paciência dele? Qual é a fé dele, o amor dele, a perseverança dele? Ou ele é só aquele que sobe no altar no domingo, bota um terno bonito, prega para a igreja? Nossa, ele é o super-homem, ele é o homem macho. Nossa, né? Tudo é ele, eu sou forte, eu luto, eu sou bravo, eu sou homem de Deus, eu isso aquilo, macho, pega, fala profecia, é um super-homem. Mas quando tu vai ver o resultado da vida dele, não é amigo de ninguém, não é exemplo de nada. Paulo fala no versículo 11:
Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejavam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Quer ter uma vida em Cristo Jesus? Você vai sofrer perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros, e eles próprios serão enganados. Aí Paulo termina, eu quero deixar essa palavra para você, para nós orarmos e finalizar. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Permanece fiel a essa doutrina. Pratique o Evangelho, seja instrumento de Deus. Para de ser um cristão meia-boca, seguindo um sistema religioso podre, satisfazendo o teu ego, fingindo que é crente quando chega em casa um mentiroso, enganador, preso nesse sistema podre, promíscuo, cheio de prostituição, amante de si mesmo, querendo dinheiro, querendo tudo, enganando os outros por causa de dinheiro, tendo uma vida totalmente torta, mentindo para si mesmo. Chegou a hora do Evangelho eterno ser propagado. Chegou a hora da gente voltar à forma original. Você que é pastor, toma vergonha na cara, vai trabalhar. Você que se diz apóstolo, volta para a verdade do Evangelho. Na Nova Jerusalém só tem 12 colunas dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos já passaram, não tem mais apóstolo, irmão. Todos nós somos enviados. Nós temos os evangelhos, o Evangelho, nós temos a palavra da verdade. Nós precisamos voltar à forma original. Nós precisamos aceitar a verdade do Evangelho, sair desse sistema podre que está aí, cheio de mentira. O crente não fica doente, que a doença é do diabo. O diabo, o quê, rapaz? Nós nascemos num corpo mortal, pecador, e nós voltaremos à prova se Jesus não voltar antes com o seu reino. Precisamos despertar como igreja, precisamos levar a vida cristã a sério. Já estamos cansados desse sistema que está aí fora. Como diz a palavra, acorda tu que dorme, ergue-te e brilha a tua luz. Sai do meio dela, povo meu, para que você já expulse os seus pecados. Vamos fazer a coisa certa, vamos viver a vida cristã, vamos dizer não para o pecado, vamos seguir a verdade do Evangelho, o verdadeiro Yeshua HaMashiach, que não tinha onde recostar a cabeça. Vida cristã, o dinheiro vai ficar aí, irmão. Você pode ter o dinheiro que você tiver, que você vai morrer. Será que o câncer não nos ensinou nada? Será que a AIDS não nos ensinou nada? Será que a Covid, há pouco tempo, resfriadinho, o pessoal está falando, esse resfriadinho, matou milhões de pessoas no mundo? Será que isso não nos ensinou a voltarmos às primeiras práticas? Lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Nós esquecemos o primeiro amor, esquecemos a verdade do Evangelho. Estamos vivendo um Evangelho fajuto, sem amor, sem resultado, sem fruto, vazio, sem o mover do Espírito Santo, sem nada. Queremos as falácias, queremos as grandes roupas, queremos os prazeres desse mundo, e estamos vendendo um Cristo que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com dinheiro. Ele mesmo fala, olha, quem me colocou como juiz entre vós? Aquele que ama o dinheiro, olha. Irmãos, vamos acordar. Eu convido você a essa oração. Vamos finalizar esse momento de palavra. Bota a tua cabeça no lugar. Lembra-te do teu papel como igreja. E você que está no mundão, acorda. O mundo não tem nada para te oferecer. Busca uma igreja cristã, séria, para ouvir a verdade do Evangelho, para fazer a coisa certa. Sai dessa posição de desigrejado, faz o teu papel, mostra a verdade do Evangelho, se reúne com pessoas honestas, faz a coisa certa. É muito
muito fácil. Vai, Moisés, vai você, e você escondidinho na tua casa. Porque você está Vamos orar, querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Importante para nós nos lembrarmos do nosso papel como igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelo privilégio, Deus, de pregar o teu Evangelho. E Deus, eu tenho certeza que essa palavra corta tanto aqui quanto lá. Que diz na tua palavra que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha levar a salvação por meio da tua palavra, que é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, não é o dinheiro, não é a prosperidade, não é esse sistema, as coisas desse mundo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. A salvação do quê? A salvação desse mundo. A salvação desse sistema podre e nefasto, para vivermos uma vida contigo. Deus, Senhor, nos guarda, Deus, do homem mau, do fraudulento, do enganador e do sanguinário. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, cheio da tua graça e misericórdia, e que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, Senhor, nos enchendo das tuas maravilhas, da tua salvação, da tua presença, da tua consolação. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos dá a tua bênção e nos dá uma noite abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Receba as bênçãos do Senhor, você que está em casa, nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Maravilhoso amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as tuas consolações do Espírito Santo sejam presentes na minha vida, na tua vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.